bem-vindos ao canal Next Point of Care. Meu nome é Juliano, eu sou médico emergencista, criador do grupo Next Point of Care, instrutor de ultrassom Point of Care. Nós damos sequência hoje a uma sequência de casos clínicos guiados por ultrassom Point of Care, ou POCUS, mostrando o uso dessa ferramenta, o ultrassom, à beira do leito, para a realização de diagnósticos e tomada de conduta em tempo real, mostrando também as evidências que corroboram a extensão, a realização dessa propedêutica. O caso clínico dessa semana se refere a um paciente masculino de 55 anos que procura a sala de emergência com uma queixa de dor torácica, uma dor ventilatória dependente, uma dor precordial, iniciada 2 dias antes. Esse paciente negava febre, tosse ou outros sintomas associados a essa dor álgica precordial. De história patológica pregressa, esse paciente traz uma informação de uma pneumopatia, uma doença fibrosante, um DPOC, algo que ele não soube especificar. O exame físico desse paciente trazia uma ausculta cardiovascular, o aparelho cardiovascular sem alterações, o aparelho pulmonar, a ausculta pulmonar, com um murmúrio discretamente reduzido em base esquerda, alguns sibilos, sem outras alterações. O exame físico complementar não declarou nada de mais evidente. Sinais vitais que esse paciente chegou taquicárdico, uma frequência respiratória elevada, uma saturação baixa, 85%, e uma pressão normal. E surgiu, no refinamento da história com esse paciente, um relato de queda de escada há 2 dias. Refeito o exame pulmonar desse paciente, o que a gente evidenciava era uma expansão pulmonar simétrica, ausência de enfisema pulmonar, crepitação óssea, percussão sem alterações, nada que sugerisse ainda um diagnóstico. Que hipóteses diagnósticas foram aventadas? Uma dor torácica a esclarecer, um evento isquêmico coronariano, uma embolia pulmonar, pneumotórax, quem sabe, um tamponamento cardíaco, uma exacerbação da doença de base desse paciente, um processo infeccioso pneumônico. E nós começamos a nos perguntar o que esse paciente tem. De fato, um evento isquêmico, uma embolia pulmonar, um pneumotórax, um evento metabólico, infeccioso. O fato é que surgem dúvidas diagnósticas. A gente sente aquela angústia, aquela ansiedade. A gente vai para a propedêutica para esse paciente. Propedêutica de imagem, raio-x, eletrocardiograma, exames de laboratório, biomarcadores cardíacos. Terapêutica inicial, a gente vai oferecer oxigênio para esse paciente, uso no acesso venoso, monitorizar esse paciente. Mas e aí? Aí vem uma propedêutica extensa, que por vezes pode colocar esse paciente num risco desnecessário, aumentando custos, levando ao aumento do tempo para a tomada de conduta. Que estratégia terapêutica eu vou usar? Eu vou usar um protocolo de evento coronariano, síndrome coronariana, eu vou usar o pacote de sepse, eu vou fazer uma expansão volêmica para esse paciente, eu vou fazer uma toraxentese para esse paciente, eu vou anticoagular esse paciente. E o POCUS? O que o exame Point of Care pode me ajudar nessa situação? LIMAS Protocol. LIMAS Protocol é um protocolo de uso do ultrassom na parada cardiorrespiratória, um projeto que está acontecendo em Salvador. Nós estamos usando o ultrassom para diagnóstico de causas potencialmente reversíveis na parada cardiorrespiratória. A extensão desse protocolo aumenta a possibilidade, a acurácia do exame para outras patologias fora da parada cardiorrespiratória. De que forma nós usamos o LIMAS Protocol? Através de uma avaliação pulmonar, avaliação de veia cava inferior, avaliação cardíaca, avaliação de aorta e aneurisma, avaliação de ultrassom de compressão de membros inferiores. E a extensão desse protocolo, que é um rastreio pulmonar mais extenso, abordando tórax e abdômen. Então, fomos para o exame ultrassonográfico desse paciente, com a janela pulmonar. Janela pulmonar, pegada em pinça, marcador orientado para a região cefálica do paciente, 2 janelas anteriores, janelas laterais e posterior quando indicado. E o que a gente observou? Linha pleural íntegra, linha pleural deslizando,
em todos os campos à direita, sem falhas, ausência de derrame pleural, um parênquima pulmonar íntegro, sadio, sem artefatos. Fomos para a janela pulmonar esquerda, hemitórax esquerdo, mesma técnica. Janela apical anterior, deslizamento pleural presente, linha pleural íntegra. Quando descemos um arco costal, surge uma primeira imagem que gera uma certa dúvida. Diminui o deslizamento pleural. E aqui eu estou usando um probe de baixa frequência, comprimento de onda elevado, me permite ver parênquima pulmonar. Quando surge essa dúvida, eu troco um transdutor de alta frequência, comprimento de onda baixo, me permitindo ver pleura com refinamento de imagem. E aqui surge uma primeira hipótese diagnóstica real. Linha pleural plégica, sem deslizamento, padrão pulmonar, parênquima A. Coloquei o modo M, que me mostrou um sinal da estratosfera. O modo M é passível de algumas críticas, mas me mostrou um sinal da estratosfera. E na ampliação do rastreio pulmonar no hemitórax esquerdo, surge essa imagem no campo. Que imagem pulmonar é essa? Que imagem pulmonar é essa? Eu tenho osso sombra acústica, tenho osso sombra acústica, tenho a pleura, em determinado momento altera a dinâmica dessa pleura. Vou ajudar vocês. Ainda não? Ponto pulmonar. A gente vai falar dele daqui a pouco. Bom, uma vez estabelecido o diagnóstico etiológico do sintoma do paciente, a conduta imediata foi drenagem torácica em celular. E assim nós procedemos. Qual o diagnóstico final desse paciente? Esse paciente tinha uma dor torácica precordial a ser esclarecida. Um evento coronariano, uma embolia pulmonar, pneumotórax, um processo infeccioso. Vejam quantas incertezas. Mas a partir desse momento, a partir do momento que eu uso o ultrassom, essa dúvida diminui. Eu diminuo o leque de opções diagnósticas. Eu otimizo meu diagnóstico. Eu direciono a minha terapêutica para o que eu estou vendo. Eu aumento a acurácia do meu exame. Eu aumento o coeficiente de confiabilidade, a minha segurança, e aumento a segurança para o paciente. E ainda diminuo custos institucionais, com propedêuticas desnecessárias, com terapêuticas desnecessárias. Com uma avaliação que é feita na beira do leito, em tempo real, onde eu realizo o exame, interpreto o exame e tomo a conduta, sem tirar o paciente dos meus cuidados. E qual o diagnóstico final desse paciente? Pneumotórax simples, pneumotórax sem sinal de gravidade, de alarme, causado por um trauma torácico nos 2 dias anteriores à procura do paciente pelo serviço de emergência. E como que eu sei disso? Como que nós identificamos e como nós fazemos esse diagnóstico? Através de artefatos gerados pelo uso do ultrassom, a linha pleural, o deslizamento pleural, os artefatos de parênquima pulmonar. Podemos usar ainda o modo M para diagnóstico e o ponto pulmonar. E o que é o ponto pulmonar? O ponto pulmonar é a área de descolamento, é o ponto de descolamento da pleura parietal, da pleura visceral. Nesse ponto onde ocorre o descolamento pelo pneumotórax, nós identificamos o ponto pulmonar. E o que mais me ajudou a confirmar esse diagnóstico? Qual foi a cereja do bolo desse diagnóstico? A identificação da área de fratura, a identificação da solução de continuidade do periósteo, cursando com a inspiração e a expiração desse paciente. E agora, onde estão as evidências da literatura que sustentam o uso do ultrassom, que garantem a acurácia, a sensibilidade e a especificidade deste exame? Eu trago aqui uma revisão sistemática, uma meta-análise, publicada em 2002 na revista Chest, investigando justamente as características ultrassonográficas que me permitem fazer o diagnóstico
de pneumotórax usando o ultrassom point of care à beira do leito, mostrando uma sensibilidade, especificidade e acurácia próximas de 100% para esse diagnóstico. Outras meta-análises encontradas na literatura evidenciam a acurácia acima de 90% do ultrassom point of care quando comparado com a tomografia, que é o padrão ouro, para esse mesmo diagnóstico de pneumotórax. Bom, chegamos ao final de mais um caso clínico guiado por ultrassom point of care. Nesse caso, um paciente com pneumotórax diagnosticado à beira do leito em tempo real, diminuindo o leque de opções, diminuindo a nossa insegurança, incerteza quanto aos diagnósticos, diminuindo a necessidade de propedêutica desnecessária, aumentando a segurança do paciente e reduzindo custos institucionais. Não deixe de curtir a nossa página no YouTube, nossa página no Facebook, no Instagram. A gente fica por aqui. Obrigado.